Paz de Cristo. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Êxodo. Êxodo, capítulo 17. E nós vamos ler os versos de 8 até o 16. Êxodo 17, do 8 até o 16. Então veio Ameleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso, ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai e peleja contra Ameleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Ameleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Ameleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso, tomaram uma pedra e puseram embaixo dele, e nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhes as mãos, um ao seu lado e o outro do outro lado. Assim, lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desbaratou a Ameleque e a seu povo ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isso para a memória num livro e repete-o a Josué, porque hei de riscar totalmente a memória de Ameleque debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é a minha bandeira. E disse: porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Ameleque de geração em geração. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celeste, nós te damos graças pela Tua palavra, pelo Teu Espírito, pela Tua graça. E neste momento nós te pedimos que o Teu Espírito fale conosco, fala com o Teu povo, nos ensina, porque nós precisamos do Teu consolo, do Teu conforto. Nos ajuda a sermos corrigidos, que o nosso coração receba a Tua palavra e que nós possamos ser transformados à imagem do Senhor Jesus, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus oramos. Amém. Esse trecho que nós lemos se passa logo depois da saída do povo de Israel do Egito. O povo de Israel saiu do Egito depois de 400 anos de escravidão. De fato, uma história cheia de altos e baixos. 70 pessoas entraram no Egito, convidados, recebidos com honra, para serem cuidados durante um período de lutas. A terra toda passava por uma grande fome, e aquelas 70 pessoas, descendentes de Abraão, descendentes de Isaac, ainda sob o comando de Jacó, aquelas 70 pessoas estavam saindo da sua terra, onde estavam passando dificuldades com falta de água, falta de alimentos, cansaço, enfado, e agora estavam indo para o Egito, um lugar onde eles iam encontrar descanso e tranquilidade, no sentido de que suas necessidades seriam supridas. O seu descendente, José, seu irmão, filho, sobrinho, tio, estava sob o comando daquela terra, então eles iam de maneira confortável para lá. José morreu. O rei que comandava aquela terra e era amigo de José também morreu. E na sequência dos fatos, aquela família que chega no Egito com 70 elementos, vai se multiplicando, se fortalecendo e passa a ser escravizada do povo do Egito, oprimida pelo povo do Egito. Mas eles tinham uma promessa. Aquela situação no Egito era uma situação provisória. Aquela situação no Egito era uma passagem, mas eles nunca imaginaram que seria tão dolorida. Passaram a ser escravizados, oprimidos, passaram a ser
vendidos, dados, utilizados na construção civil, nos campos, utilizados como servos dos nobres. O povo se tornou escravo. Mas uma coisa que aquele povo não aprendeu durante aqueles 400 anos era como lutar. O Senhor tirou Israel da terra do Egito porque o Senhor tinha um propósito para Israel. Sai da tua terra, da casa da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. Foi isso que o Senhor prometeu para Abraão. Então aquelas pessoas, 70 pessoas que entraram no Egito, depois de 400 anos, se tornaram um povo numeroso. O Senhor tinha dito, a tua descendência será incontável, como as estrelas do céu. 70 pessoas entraram no Egito, 400 anos depois, 1 milhão de pessoas saíram da terra do Egito. Mas eram 1 milhão de pessoas que, sim, 1 milhão de pessoas que viram Deus agir. 1 milhão de pessoas que viram o Senhor pesar a sua mão sobre a idolatria do Egito. 1 milhão de pessoas que viram o Senhor livrá-los, passando com o pé seco no meio do Mar Vermelho, e depois sucumbir os exércitos egípcios que os oprimiam. 1 milhão de pessoas, sim, mas 1 milhão de pessoas que em toda a sua vida não tinham segurado uma espada. Eles eram camponeses, homens do campo, ceifeiros, colheiteiros, eram homens que faziam tijolos, que carregavam pedras, eram homens que pescavam, eram homens que cultivavam, eram homens que transportavam bandejas, mas não homens que seguravam espadas. E quando eles foram passando na terra de Ameleque, Ameleque sim, os amalequitas eram homens guerreiros, homens criados para a guerra, tanto que Ameleque, ao invés de simplesmente deixar aquele povo passar, ele diz, vai passar no nosso portão? Vai não. Então Ameleque decide enfrentar aquele povo, inclusive porque um amalequita, com uma espada na mão, no pensamento daquele homem, no pensamento daquele encrenqueiro, ele vai dizer assim, um amalequita vale mais do que 5 judeus no campo de batalha. Israel também pensou assim, porque eles temeram. Eles não eram guerreiros, eles não eram um povo preparado para lutar. Mas o Senhor diz, Moisés, manda o povo marchar, porque eu vou à frente de vocês. Então Moisés orienta o povo, coloca os soldados no campo de batalha e diz, fiquem tranquilos, o Senhor é conosco. Enquanto o povo de Israel, enquanto os exércitos de Israel se posicionavam no campo de batalha, Moisés se posicionava no alto do monte, orando pelas dificuldades que o povo havia de enfrentar. Moisés também não era um moço. Moisés já não era mais um menino. Moisés havia passado 40 anos no Egito pensando que era alguém. Depois ele passou 40 anos desconstruindo a sua identidade, porque ele era príncipe do Egito e agora ele era um pastor de ovelhas. E depois 40 anos descobrindo o que Deus podia fazer na sua vida. Moisés estava agora com mais de 80 anos. E ele tinha aprendido a confiar em Deus. Moisés, idoso, cansado sim. Ele se coloca sobre o monte, acima dos exércitos de Israel, ergue as suas mãos e clama ao Senhor pela vida de cada homem, de cada jovem, de cada soldado do seu povo, de cada família, de cada mulher e criança que deveriam ser preservados pelo Senhor frente às ameaças de Ameleque. Então, mas Moisés estava cansado.
E a palavra de Deus vai nos dizer que Moisés, cansado da marcha, cansado das batalhas, cansado daqueles últimos dias, cansado do sol do exército de Refidim em cima da sua cabeça, ele baixava as mãos. E quando suas mãos baixavam, quando seu ânimo baixava, os exércitos de Israel sofriam. Quando Moisés erguia as mãos, Israel prevalecia contra os amalequitas. Mas quando suas mãos, vencidas pelo cansaço, baixavam, Amaleque prevalecia. Mas Moisés não estava sozinho. Estavam do seu lado outros 2 idosos, outros 2 homens idosos, seus irmãos Arão e Hur. Eles talvez tivessem lá seus 85, 90 anos também. E eles então pegam uma pedra para que Moisés se sente. Que tamanho tem que ser uma pedra para um homem adulto se sentar? É uma pedra de grande tamanho. Olha para o tamanho daquela cadeira ali. Você vai imaginar o tamanho da pedra que aqueles 2 homens idosos tiveram que transportar até o lugar onde Moisés estava para que ele se sentasse. Mesmo assim, aqueles 2 homens idosos, cansados, sofridos, que viveram a vida inteira como escravos no Egito, eles pegam aquela pedra e trazem até onde Moisés está, para que Moisés se sente. E depois, eles se posicionam um à direita, o outro à esquerda, e sustentam as mãos de Moisés. E ficam nessa posição, sustentando as mãos de Moisés enquanto ele orava, até que o último dos amalequitas caiu por terra. Até que a última espada amalequita soou no solo arenoso do deserto de Refidim. E mais uma vez, nós temos lições importantes aqui. Primeira lição: quando o Senhor vai à frente do seu povo, nós não temos o que duvidar. Quando o Senhor é a bandeira pela qual nós lutamos, nós podemos ter certeza que o nosso destino é a vitória. Moisés, inclusive, vai dizer isso depois da batalha, versículo 15. Ele diz: o Senhor é a nossa bandeira. Jeová Nissi, né? Uma das célebres tratativas do povo de Israel acerca do nome de Deus, Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. Muitos homens se colocam em marcha para defender uma bandeira, uma nação, um símbolo, uma flâmula. Muitos homens se colocam à frente de um exército para defender um governo, uma ideia, um time, uma ideologia. Mas nós marchamos, tendo à nossa frente o Senhor Deus dos exércitos. Amém. E quando nós marchamos com Ele à nossa frente, nós podemos confiar. Somos vencedores, sim, em Cristo Jesus. Amém. Israel experimentou isso. Israel experimentou o que é ter o Senhor à sua frente. Aquele bando de camponeses venceu uma das mais fortes nações guerreiras do seu tempo. Depois de fazer sucumbir nas águas do Mar Vermelho a poderosa nação do Egito. Porque quando o Senhor vai à frente, quando o Senhor luta por nós, quando o Senhor marcha adiante do seu povo, e claro, quando o povo arregaça as mangas e segue o Senhor, só nos resta a vitória, porque a batalha nós vamos travar, mas a vitória o Senhor já nos deu, pela glória do seu nome. Amaleque desafiou o Senhor. Não desafiou Israel, não desafiou os judeus, não desafiou Moisés, não desafiou Josué, ele desafiou Deus. Muitas vezes nas nossas vidas nós temos desafios
nós temos dificuldades, nós temos obstáculos que estão adiante de nós, e nós tomamos como particular e dizemos, este está me desafiando, aquele está me desafiando, essa luta me é particular. Coloca Deus à frente das suas batalhas. Deixa Deus lutar com você. Deixa Deus conduzir as suas lutas. Porque quando você depende da sua força, da sua espada, dos seus recursos, você pode fracassar. Mas quando o seu maior recurso, quando o recurso mais precioso da sua vida é o nome do Senhor, a vitória é nossa. Não há dúvida quando é o Senhor que toma nas suas mãos as nossas batalhas. Não há dúvida que a nossa vitória virá no tempo certo. Nós gostamos de dizer, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. É verdade, a palavra de Deus nos ensina isso. Mas quando nós precisamos entender que somos de verdade vencedores, não quando nós lutamos no nosso campo de batalha, com as nossas espadas, com os nossos recursos, mas nós somos vencedores quando é o Senhor que vai à frente da nossa vida, tomando as nossas lutas por nós. Então, nesses dias em que nós estamos enfrentando algumas lutas que parecem desiguais, coloca o Senhor à frente dos seus carros. Coloca o Senhor à frente dos seus exércitos. Deixa o Senhor ser o comandante do seu povo. Porque se nós lutarmos com o mundo, com as armas do mundo, nós podemos ganhar, mas também podemos perder. Mas quando nós colocamos o Senhor à frente das nossas batalhas, o mundo não tem chance. Os gigantes não têm chance. Os exércitos não têm chance, porque não há gigante, não há povo, não há exército, não há obstáculo maior do que o Senhor nosso Deus. O povo do Egito, o faraó do Egito, descobriu isso da pior maneira. Desafiou Deus até o último minuto. Ameleque descobriu isso da pior maneira. Golias descobriu isso da pior maneira. E nós somos como aqueles homens camponeses que saíram da terra do Egito, não de cabeça baixa, não oprimidos, mas nós saímos cantando, caminhando e cantando, ceifando com lágrimas as bênçãos que o Senhor plantou ao redor do nosso caminho, porque o nosso Senhor vive. Nós podemos ter uma humildade. Isso não quer dizer que nós sejamos derrotados. Às vezes o mundo olha para a nossa humildade e acha que isso é sinal de fraqueza. As pessoas olham para o nosso jeito quieto e acham que isso é sinal de debilidade. As pessoas olham para o nosso clamor e acham que isso é sinal de fraqueza mental. Mas em todas as coisas, quando nós colocamos o Senhor como a bandeira que vai à frente das nossas marcas, nenhuma das forças do mundo, dos gigantes, das seguranças, nenhuma das riquezas do mundo pode mais do que o Senhor que vai adiante do seu povo. Que nós possamos aprender essa lição nestes dias e em momento nenhum duvidar que adiante de nós vai Jeová Nissi, porque o Senhor é a nossa bandeira e o Senhor Jesus se colocou do nosso lado, porque Ele é Deus conosco. E Ele disse, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E se é Ele que está conosco, e se é Ele que vai adiante das nossas vidas, o que é do Egito, de Ameleque, ou o que é de Golias? Porque o Senhor tem nos dado força e vitória para a glória do seu nome. Amém. Deus te abençoe e te guarde. E jamais deixe que a dúvida seja grande demais para você, porque maior do que qualquer dúvida é a fé que temos no Filho de Deus, que vive em nós e que tem feito de nós seu povo, sua família, seu exército. Deus te abençoe.